Boa noite, hoje é dia 6 de agosto e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em Isaías capítulo 21, versículo 11 e Salmo, capítulo 72, versículo 19. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor traga para essa live qualquer palavra em minha boca. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém. 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 Então vamos lá, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Isaías. Circunstância da escrita. Isaías profetizou em Jerusalém por mais de 50 anos sobre 4 reis, e sua vocação começou no ano em que morreu o rei Uzias. Aquele rei havia sido grande e terminara leproso por presunção, e no ano que o trono da terra ficou vazio, o profeta viu o trono do céu ocupado. Deus costuma mostrar a sua soberania quando cai a nós. A visão do 6º capítulo é o retrato de toda conversão verdadeira. Ele não sai dali com entusiasmo religioso, sai desfeito. Então disse: Ai de mim, porque estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e hábitos no meio de um povo de lábios impuros, porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos Exércitos. E ele era o homem mais santo da nação, e descobriu-se impuro. Nenhum homem se conhece direito antes de ver a Deus. Dizem os críticos modernos que este livro tem 2 autores, ou 3, porque a segunda metade fala de Ciro e do cativeiro que ainda não havia, como se a profecia fosse impossível. O Senhor Jesus e os apóstolos citaram as 2 metades atribuindo-se a Isaías, e eu prefiro ficar com eles. Um Deus que não pode anunciar o futuro não é o Deus das Escrituras. Contribuição para a Bíblia. Isaías é o Evangelho no Antigo Testamento, e o 53º capítulo é o Calvário escrito 700 anos antes. Ali está a doutrina da substituição em palavras que não admitem torções. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, e ele foi esmagado por nossa iniquidade. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que os feriram, nós somos curados. Notai os pronomes, porque nele está a nossa salvação. Ele por as nossas transgressões e as feridas dele, a nossa paz e o castigo dele, a nossa cura e os açoites dele. Trocai esse pronome e não sobra evangelho algum. E não se diz que ele sofreu por acidente da história ou por má sorte política. Diz que agradou ao Senhor moê-lo. O Pai não estava ausente do Calvário. Estava ali, executando o plano da redenção. A cruz foi uma tragédia que Deus aproveitou. A cruz não foi uma tragédia que Deus aproveitou. Foi um propósito que Deus cumpriu. Este livro também é o mais generoso em convites. Ouvi estes que preguei mais que qualquer outro. Ó, todo aqui está sedento, vindo às águas e que não tem dinheiro, vinde vós comprai e comeis. Sim, vinde, comprai vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Vede a única qualificação exigida, sede. Não se pede dinheiro, não se pede mérito, não se pede aptidão, pede-se necessidade. E quem não tem nada é justamente o convidado. Alguns perguntam como pode um mesmo livro pregar eleição soberana e convite universal. Respondo que não sei costurar as 2 coisas na minha cabeça, e não preciso. Isaías as põe lado a lado sem desculpa.
Deus chama a Ciro pelo nome antes dele nascer. E Deus chama a todos os sedentos para vir de graça. Prego as duas com a mesma força e deixo a harmonia para quem tem entendimento infinito. Estrutura, capítulo 1 ao 12, juízos sobre Judá é a promessa do menino. E a promessa do menino. A denúncia da religião de cerimônias sem justiça. Visão do capítulo 6, o sinal da Virgem e o príncipe da paz, cujo governo não terá fim. Capítulo 13 ao 23, oráculos contra as nações, Babilônia, Moabe, Damasco, Egito, Tiro. Deus é o Senhor de todos os povos e julga os impérios que se julgam eternos. Aqui está aquela passagem sobre a queda daquele que quis subir acima das estrelas. Capítulo 24 a 27. O juízo final e o cântico. A terra desfeita, a morte tragada para sempre, e as lágrimas enxugadas de todos os rostos. Capítulo 28 ao 35. Ais e consolações alternadas. A pedra angular posta em Sião, a advertência contra a aliança com o Egito e a promessa que o deserto florescerá. Capítulo 36 a 39. O interlúdio histórico. Senaqueribe, a oração de Ezequias, o livramento do anjo e a doença do rei. Uma ponte de prosa no meio da poesia. Capítulo 40 ao 55. O livro do consolo. Consolai o meu povo, a voz que clama no deserto, os ídolos ridicularizados, o servo sofredor e o convite gratuito. Aqui está o coração do livro e a razão por que se lê Isaías chorando. Capítulo 56 ao 66. A glória futura. Os estrangeiros aceitos, o jejum que Deus escolhe, o pregador ungido para dar boas novas aos mansos e finalmente o novo céu e nova terra. Spurgeon em Isaías. O capítulo 55 foi o texto do primeiro sermão que preguei com plena consciência de estar oferecendo Cristo livremente a todos que ouviam. Vinde às águas sem dinheiro e sem preço. Preguei em campo aberto, em salões alugados e no tabernáculo cheio. Nunca me cansei dele. Se alguém me perguntar qual é a minha teologia em uma frase, digo: sede e vinde. O 53º capítulo eu lia de joelhos. Costumava dizer ao meu povo que ninguém devia atravessá-lo depressa e que é melhor gastar 1 hora num versículo dele que em 1 semana em muitos livros de homens. Aqueles pronomes fizeram por mim o que nenhum argumento fez, mostraram-me a minha culpa, mudou de lugar. A visão do capítulo 6 me humilhou muitas vezes no meio de sucessos. Havia as noites que descia do púlpito com o povo elogiando meu sermão. E ao chegar em casa, li aquele: ai de mim, sou homem de lábios impuros, e caía de rosto. E a brasa do altar tocou justamente os meus lábios, que eram o instrumento do profeta. Deus purifica o ponto por onde vamos servi-lo e purifica com fogo. E nas minhas enfermidades morei muitas vezes no 40º capítulo. Os que esperam o Senhor renovarão as suas forças, e a promessa é voar como águias, correr e andar nessa ordem descendente. Às vezes, graça nos dá asa, às vezes só nos dá pernas para andar sem desfalecer. Já houve semanas que apenas andei, e ainda assim foi o Senhor que me sustentou. Fui até Jesus, olhei para ele, e ele olhou para mim, e fomos um para sempre. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon, do livro de Isaías. Agora vamos ler o devocional da manhã. Guarda a hora estamos da noite. Isaías capítulo 21, versículo 11. Que inimigos estão adiante? Erros são uma multidão numerosa e novos erros aparecem todas as horas.
Contra qual heresia devo montar guarda? Pecados rastejam de suas emboscadas quando a escuridão reina. Eu preciso subir à torre de vigia e vigiar em oração. Nosso protetor celestial antevém todos os ataques que prestes a ocorrer contra nós, e quando o mal intentado ainda não passa de um desejo de Satanás. Ele ora por nós para que nossa fé não fale quando formos peneirados com trigo. Continua, ó gracioso vigia, a nos prevenir de nossos inimigos, e pelo bem de Sião não retenha tua paz. Guarda a hora que estamos à noite, que clima se aproxima da igreja, as nuvens estão baixas, ou o céu limpo e claro. Precisamos nos preocupar com a igreja do Senhor com amor inquieto, e agora que a falsa religião e a infidelidade ameaçam, observemos os sinais dos tempos e preparemos-nos para o combate. Guarda que hora estamos à noite, que estrelas estão visíveis, que preciosas promessas são coniventes para o nosso caso atual. Soe o alarme e nos dê consolação. Cristo, a estrela da manhã, está constantemente estabelecido em seu lugar, e todas as estrelas estão seguras na destra de seu Senhor. Mas guarda, quando vem o anoitecer, o noivo tarda. Não há sinais de sua vinda como o sol da justiça? A estrela da manhã não surgiu com a garantia do dia? Quando o dia alvorecerá e as sombras desaparecerão. Ó Jesus, se tu não virias pessoalmente à tua igreja que o aguarda neste dia, vem então Espírito ao meu coração e suspire e faça-o cantar de alegria. Agora toda a terra reluz de alegria com o recente manhã, mas meu coração está frio, escuro e triste. Sol da alma, deixe-me observar teu alvorecer. Vem, Jesus, Senhor, pronta-me conforme tua palavra. E esse é o devocional da manhã. Nós vamos ler a introdução do livro de Salmos para nós lermos o devocional da noite. Circunstância da escrita. Os salmos não foram escritos numa mesa, foram escritos na vida. Cerca de 1000 anos separam o mais antigo, que é de Moisés, do mais recente, dos tempos do cativeiro. Davi escreveu a maior parte, escreveu fugindo em cavernas, chorando por um filho morto, confessando o adultério e dançando diante da arca. Asaf, os filhos de Corá, Salomão e outros contribuindo, e há salmos anônimos, que talvez sejam os mais amados. São 150 cânticos divididos em 5 livros, e a igreja os tem cantado desde o princípio. Nosso Senhor citou os salmos na cruz, os apóstolos citaram no púlpito, e os mártires o cantaram no. Aqui está a diferença entre o livro e todos os outros. No restante da escritura, Deus fala aos homens. Nos salmos, o homem fala a Deus. E ainda assim é Deus quem inspira as palavras. É como se o pai ensinasse ao filho ao dizer ao pai. O que dizer ao pai? Que com decência ele nos dá até as palavras da nossa oração. Contribuição para a Bíblia. Os salmos são a anatomia da alma do crente. Não há estado de coração humano que não tenha aqui sua voz. O jubilo, o pavor, a vergonha, a solidão, a ira contra a injustiça, o cansaço, a esperança. Este é o único livro do mundo que o homem encontra seu próprio gemido antes dele gemer. E são, acima de tudo, cheios de Cristo. Quem os lê sem o ver, não os leu. Ouvi o 22º Salmo, escrito 1000 anos antes da crucificação, e dizei-me que não é a voz do Calvário, meu Deus, por que me abandonastes? Por que está tu tão longe de me ajudar e das palavras do meu bramido? Aquelas foram as palavras que o nosso Senhor gritou nas trevas do meio-dia. E vede o que vem depois no meio do Salmo. As vestes repartidas, as sortes lançadas, os ossos contados, as mãos e os pés transpassados. Nenhum poeta adivinha assim. Isto é profecia. Reparai na estrutura da dor nesses cânticos. Muitos começam no abismo e terminam em louvor, mas quase sempre nenhum salta o abismo. O salmista não finge estar bem. Ele diz que sua alma está abatida
entre as suas lágrimas são o seu pão. Que Deus parece ter se esquecido dele. Então, no meio ou no fim, vira-se para a própria alma e a interroga, e mande-a esperar em Deus. Aí está o método da fé. Não é negar a treva, é falar com a alma dentro dela. Os salmos imprecatórios incomodam os delicados do nosso tempo. Não me incomoda. Ali, um homem justo entrega a Deus a sua indignação em vez de tomar a espada e pede que o juiz de toda a terra faça a justiça. É mais santo clamar por juízo divino que executar a sua vingança própria. Estrutura: livro primeiro, Salmo 1 ao 41, quase todos de Davi. Começa com dois caminhos: a árvore plantada junto às águas e a palha levada pelo vento. Contém o 22º e o 23º e o 24º, que são o Salvador morrendo, apacentando e reinando. Livro 2, Salmo 42 ao 72. A alma sedenta como o cervo, a confissão do 51º depois da queda de Davi. O 72º, que descreve um reinado de justiça e a paz que nenhum rei cumpriu. Livro 3, Salmo 73 ao 89. Asaf entrando no santuário para entender por que os ímpios prosperam. O 84º, com a saudade dos átrios. E o 89º, que celebra a aliança com Davi e termina em perplexidade. Livro 4, Salmo 90 ao 106. O 90º de Moisés sobre a brevidade da vida. O 91º sobre a sombra do Altíssimo e uma série de cantos que proclamam que o Senhor reina. Livro 5, Salmos 107 ao 150. 119 com 176 versículos em louvor à palavra. Os cânticos dos peregrinos que subiam a Jerusalém e o grande final, 5 salmos de aleluia, terminando com tudo que respira louvando ao Senhor. A Bíblia dos judeus terminava a sua oração em louvor e assim deve terminar a nossa. Spurgeon em Salmos. Passei mais de 20 anos deste lado da eternidade trabalhando nos Salmos, reunindo o que os antigos escreveram sobre eles e acrescentando as minhas próprias notas. Foi o trabalho mais longo da minha vida e não me arrependo de uma hora. Muitas vezes escrevi aquelas páginas com dor nos ossos e com lágrimas no papel. E posso dizer que os salmos me ministravam mais do que eu jamais lhes ministrei. O 23º salmo foi o meu travesseiro em cada enfermidade. Notai o pronome, o Senhor é meu pastor. Costumava dizer ao meu povo que a doçura daquele versículo não está na palavra pastor, e sim na palavra meu. Um pastor, em geral, não consola ninguém. Um pastor que é meu enche a alma. 42º Salmo pertence aos melancólicos, e eu sou um deles. Por que estás abatido, ó minha alma? Aprendi ali que o crente deve falar consigo mesmo em vez de escutar a si mesmo. Metade da nossa tristeza vem de ficarmos ouvindo o que a nossa alma diz, enquanto devíamos tornar a palavra e ordenar-lhe espera em Deus. E o Salmo 119 me ensinou reverência pela Escritura. 176 versículos, quase todos falam da palavra, nenhum delas cansado. Quando os homens da alta crítica começaram a cortar a Bíblia em pedaços, eu voltava a esse salmo e ficava firme. Uma geração que perde o apetite por esse cântico perderá logo depois o apetite pelo Evangelho. A soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual o cristão descansa a sua cabeça. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Agora vamos ver o devocional da noite. Da sua glória se enche toda a terra. Amém. Amém. Salmo 72, versículo 19. Essa é a grande petição. Interceder por toda uma cidade exige um alargamento de fé. E há momentos em que uma oração por um momento é suficiente para nos fazer cambalear, mas quão extensa for a intercessão no fim da vida do salmista. Quão compreensiva, quão sublime da sua glória se enche toda a terra. Não isenta um único país por mais que
esteja esmagado pelo pé da superstição. Não exclui uma só nação, ainda que bárbara, para o canibal, assim como para o civilizado, para todas as regiões e raças. Essa oração é proferida, abarca toda a esfera da terra e não omite nenhum filho de Adão. Devemos ser ativos para o nosso mestre. Não podemos oferecer tal oração honestamente. A petição não será de coração sincero, a não ser que nos esforcemos com a ajuda de Deus para entender o reino de nosso mestre. Não há alguns que negligenciam a súplica e ao trabalho. Leitor, esta é a sua oração? Volte os seus olhos para o Calvário. Contemple o Senhor da vida pregado na cruz, com a coroa de espinhos sobre sua fronte, com a cabeça e as mãos e os pés sangrando. O quê? Você consegue olhar para esse milagre dos milagres, a morte do Filho de Deus, sem sentir em seu peito uma maravilhosa adoração que palavras jamais poderão expressar? Quando você sente o sangue aplicado à sua consciência e sabe que ele apagou o seu pecado, você não será humano a não ser que caia de joelhos clamando: dá a sua glória e se encha toda a terra. Amém e amém. Você consegue se curvar diante do crucificado em amável honra e não desejar seu soberano como mestre do mundo? Grande vergonha de você fingir amar seu príncipe e não deseja vê-lo como governante universal. Sua piedade não tem valor algum a não ser que leve-o a desejar que, mesmo a misericórdia que foi atendida a você, abençoe todo mundo. O Senhor é o momento de colheita. Tome a foice e colhe. E esse é o nosso devocional do dia 6 de julho. Julho não, de agosto. Amanhã nós voltamos com o devocional da manhã, entre 8 e 9 horas, e o devocional da noite, entre 8 e 9 horas da noite. Sempre aqui no Instagram. Que Deus te abençoe nessa quinta-feira, nesse final de semana. Amém, amém, amém.